Iniciando então nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 11 e vamos iniciar a leitura aqui do item 10, União do princípio espiritual à matéria. A hora que você quiser, meu pai, fica à vontade. União do princípio espiritual à matéria. Tendo a matéria que ser objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, razão pela qual veio habitá-la, como o lenhador habita a floresta. Devendo a matéria ser, ao mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cumpre executar, tal como se faz com o operário, a quem é dado instrumento menos grosseiro à proporção que ele vai se mostrando capaz de executar obras mais bem cuidadas. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoando-o, ele desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, ajusta-o de acordo com a sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais cabendo a ele empregá-los. É assim que as raças adiantadas têm um organismo, ou, se quiserem, um mecanismo cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, também se explica a marca especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, é de modo necessário, em benefício do seu adiantamento, que faça uso de suas faculdades rudimentares a princípio. É por isso que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à medida que suas forças vão aumentando. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram origem a corpos organizados, aptos a receber espíritos, em todos os tempos, os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvesse alcançado, encontraram os elementos necessários à sua vida carnal. Por ser exclusivamente material o corpo,
sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem o corpo privado de vida se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O corpo, pois, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito, pouco importando sua origem e os materiais que entram na sua construção. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que é certo é que tem a formá-lo os mesmos elementos que formam o corpo dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou, por outra, aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo a mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. Eis aí um ponto que não sofre contestação. Caso se considere apenas a matéria, abstraindo do espírito o homem, nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto tão logo se estabelece distinção entre a habitação e o habitante. Um grande senhor, seja numa choupana, seja envergando as vestes de um camponês, não deixa de ser um grande senhor. O mesmo se dá com os homens. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte, mas o ser espiritual que existe nele, o seu espírito. Quer fazer um comentário, meu pai? É interessante aqui, ó. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e o instrumento, né? Eu acho que a gente tem que pensar. Desligou o teu áudio. Sempre tendo a oportunidade bem à vista do que estamos tendo, né? Essa oportunidade maravilhosa de fazer desse corpo um instrumento que precisamos, né? Para a nossa evolução, a nossa caminhada aqui na Terra. Acho que é isso que eu. A doutrina ela traz para nós a explicação que nós não somos esse corpo, né? Nós não somos essa pessoa. Nós somos o espírito que habita aqui. E aí ele traz aqui, né? A distinção entre habitação e habitante. O habitante é o espírito que está aqui dentro, que vai trocar de corpo, que vai ter novas experiências e que vai trocar de corpo, assim como nós trocamos de roupa diariamente, né? Uma existência na vida do espírito, uma vida, né? Uma encarnação na vida do espírito, talvez seja menos do que um dia, né? Na nossa vida aqui, do nosso cotidiano, né? Porque na eternidade da vida do espírito, é um tempo muito curto. Então, é como se fosse essa troca de roupa que a gente faz todos os dias, né? Veste uma roupa nova, limpa, em condições, né? Então, somos o espírito que habita aqui. Tem uma passagem
tem uma passagem dentro do livro Transição Planetária, do Divaldo, que eu queria trazer aqui, quando ele fala ali em cima sobre a participação, sobre a nossa participação na escolha e no desenvolvimento do organismo que nós vamos utilizar aqui. A espiritualidade, ela traz para nós essa explicação, né? esse esclarecimento. E ali no livro Transição Planetária, o telefone aqui está. No livro Transição Planetária, tem uma narração, vou falar bem rapidinho aqui, tem uma narração do casal, né? O casal se encontra, eles vinham fazendo esses encontros à noite, né? Com o espírito que eles iam receber, como filho e tal. E aí, durante a noite, eles têm o ato sexual. Ao deitarem e dormirem, os seus espíritos se desprendem do corpo e eles vão até a porta da casa, onde o espírito do seu filho estava aguardando junto com o tutor espiritual da família, e eles entram para dentro da casa e eles vão até o corpo da mulher que estava repousando, que estava dormindo, e ali eles participam da escolha do espermatozoide que tinha as características ideais para que aquele espermatozoide fosse impulsionado, daí eles dão um impulso magnético, um impulso de energia, para que ele tenha mais força, para que ele seja o espermatozoide que continha toda a carga genética necessária para aquela experiência existencial. Ou seja, participa da escolha nos mínimos detalhes, né? Inclusive na participação física ali, né? E aí aquele espermatozoide vai conseguir fecundar e vai trazer todas as características que o espírito precisa para aquela existência, para aquilo que ele veio para cumprir, né? Para aquela, enfim, para aquela vida, né? Então, só trazendo aí um exemplo, né, num livro bem recente e que traz essa explicação para nós. Ô, Ricardo, qual que é o nome do livro mesmo? Transição Planetária. Ah, o Transição Planetária mesmo. Tá, obrigado. Mais algum comentário? Não, só alguma em cima disso é interessante, né? O espírito exercendo sobre a matéria toda a construção, né? Para que ele precisa, para essa evolução dele existir. Em contrapartida, a matéria tem essa condição de fornecer. É interessante essa colocação da transição planetária, escolhendo, porque se ele tem um corpo, um espermatozoide todo deformado, o espírito não consegue realizar a moldagem que ele necessita, né? E aí todo um trabalho aí que é feito, né? Você pode continuar, meu pai, aí a leitura? Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o do macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. Nada aí há de impossível, nem o que afete a dignidade do homem. É possível que corpos de macaco tenham servido de vestimenta aos espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que viessem encarnar na Terra, visto ser essa vestimenta mais apropriada às suas necessidades e mais adequadas ao exercício de suas faculdades do que o corpo de qualquer outro animal. Em vez
de se fazer para o espírito um envoltório especial, ele teria usado um já pronto. Vestiu-se, então, da pele do macaco, sem deixar de ser espírito humano, como algumas vezes o homem se reveste da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Fique bem entendido que aqui se trata apenas de uma hipótese, de modo algum posta como princípio, mas apresentada somente para mostrar que a origem do corpo em nada prejudica o espírito, que é o ser principal e que, a semelhança do corpo do homem com o do macaco, não implica paridade entre o seu espírito e o do macaco. Admitida essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual do seu novo habitante, o envoltório se modificou, embelezou-se nas particularidades, conservando a forma geral do conjunto. Melhorados pela procriação, os corpos se reproduziram nas mesmas condições como sucede com as árvores enxertadas. Deram origem a uma espécie nova, que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo à medida que o espírito ia progredindo. O espírito macaco, que não foi aniquilado, continuou a praticar para seu uso corpos de macaco, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre reproduz árvores dessa espécie, e o espírito humano procriou corpos de homens, variantes do primeiro molde em que ele se estabeleceu. O tronco se bifurcou, produziu um ramo que, por sua vez, se tornou tronco. Como não há transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra pouco diferissem do macaco pela forma exterior, e não muito também pela inteligência. Em nossos dias, ainda há selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e pela conformação da cabeça, têm tanta semelhança com o macaco que só lhes falta serem peludos para que tal semelhança se torne completa. Algum comentário, meu pai? Não, eu diria assim, é uma hipótese, como foi colocado aqui, mas é muito interessante, né? E claro que o próprio espírito foi dando novas formas ao corpo daquele ser inicial que enfim surgiu um novo tipo, né? Muito bonito. Eu colocaria que hoje a gente já tem estudos mais avançados, né, que mostram que eram sim seres primatas, né, os primeiros homens eram seres primatas, mas se diferiam do macaco, né? Eles tinham talvez uma constituição física muito aproximada. E aí, como nós estudamos aqui,
a gente viu que esse processo de transição, ele acontece, né? Ele vem acontecendo na matéria, né? Na nossa experiência física, fisiológica, desde sempre, e ele continua acontecendo. Então, em algum momento dessa transição, talvez uma parte, sim, fisiológica, né, do animal macaco, tenha, né, como ele diz ali, o galho virou tronco, né, tenha evoluído para uma outra condição, e a partir daí, esse novo ser, o homem primeiro, né, o Homo sapiens, né, ele passou a seguir a sua jornada, e aí sim o espírito se fez presente nesse ser que era tão primata quanto o macaco, mas que não era o próprio macaco, né? Era uma divisão que existia. Então, a evolução, ela que foi estudada aqui, ela aconteceu sim, e aí a característica, né, se fez no corpo, para depois a presença do espírito, né? Então, era muito próximo, né? A sugestão dele aqui, a hipótese dele é muito próximo do que foi visto depois na realidade, né? Que foi confirmado através dos estudos, mas realmente nós não viemos do macaco, especificamente, né? É considerado um ser primata, mas não é o macaco, né? Nós não habitamos no macaco. Enfim, só para ilustrar que o raciocínio se aproxima muito do que a ciência hoje nos fala, né? É o Homo sapiens o primeiro, né? Eu esqueci agora, me veio na cabeça aqui o Guilherme, aí, o assessor de assuntos aleatórios. Como é que é a pergunta? É o Homo sapiens o primeiro, né? Depois o Não. Homo sapiens sapiens, né? E aí. Isso, exatamente. É o primeiro ali, a primeira linhagem humana é considerada como Homo sapiens. Aí depois nós temos a última aqui, que é o Homo sapiens sapiens. E antes do Homo sapiens, nós temos aquele elo perdido ali, que é o homem de Cro-Magnon, né? Que é o que mais se assemelha ao Homo sapiens, mas ele é mais similar aos neandertais, assim, aqueles seres humanos neandertais que tinha no nórdicos, assim, né? E aí depois vem o sapiens sapiens como nós conhecemos hoje, que é quem dominou, quem extinguiu os neandertais, né? Apesar de serem mais fracos e menores, nós tínhamos os Homo sapiens, tinha o princípio da inteligência maior, né? Então o cérebro tinha uma constituição diferente. Mas é nessa linha aí. Mais algum comentário? Eu vou procurar no livro A Caminho da Luz, do Chico, Sim. que, se eu não me engano, lá tem alguma coisa. E amanhã eu comento. Tá. Hoje o nosso estudo ele vai ser mais curto um pouquinho, porque realmente a gente vai entrar num tema agora, que é a encarnação dos espíritos, né? Que aí é um texto mais extenso e não daria tempo da gente ler ele todo hoje. Então a gente separa ele específico para amanhã, ó, ele é bem extenso, né? Aí é mais um Eu caso. até gostaria de sugerir que nesse trecho aqui, Encarnação dos Espíritos, a gente fosse por item, Sim, porque vai ter muita coisa para conversar, né? sim. E, E aí seria interessante ir por item, né? Fazendo leitura e comentando, né? sim. Não fica muito extenso para voltar e retomar todos os temas, todos os assuntos, fica meio perdido. Então, beleza, gente. Hoje foi curtinho aí, é isso, né? E a gente volta a se reunir amanhã, tá? E amanhã vai ser muito interessante, né? Porque tem muita informação nesse texto. Dar uma lida prévia, fazer algumas anotações e para que a gente possa ter um dia bem produtivo, tá? Maravilha. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.